Oi pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar sobre a minha experiência viajando com a Ethiopian Airlines. Eu vou falar todo o processo, tudo aquilo que eu sei em relação a essa companhia, a minha passagem, etc. Eu saí do Brasil para chegar aqui no Japão, então tem uma viagem muito longa e deu para conhecer mais ou menos como que foi essa experiência. Então se você quiser conferir todas as minhas experiências em relação à Ethiopian Airlines, é só continuar ligado. Vamos lá? Pra quem não me conhece, eu sou a Naomi, eu tenho um canal aqui no YouTube, eu gravo sobre vários assuntos, desde o dia a dia no Japão, gravei um pouco no Brasil, eu gravo das coisas que eu faço. Claro que eu não gravo assim muito, mas eu tento me esforçar pra gravar coisas úteis, né? E é isso, então, sem mais delongas, vamos começar o vídeo. Vou começar falando sobre o itinerário. Eu saí do Brasil pra vir pro Japão, e é uma viagem de mais ou menos umas 30 horas de voo, em torno disso. A gente sai do aeroporto de Guarulhos, vai até a Etiópia, no aeroporto de Addis Ababa, que eu já vi as duas escritas. E de lá, a gente foi pra Coreia do Sul e a gente faz uma parada super rápida. Tem vezes que parece que você não sai do avião, mas a gente teve que sair, eu acredito, pra abastecer as coisas de dentro, fazer uma limpeza, porque quando a gente voltou tava bem organizadinho. Mas é uma parada super rápida, de no máximo alguns minutos, eles te indicam pra você onde você vai e você quase não tem tempo de olhar nada, praticamente você não olha nada no aeroporto. E aí você já tem que embarcar de novo, então praticamente você não faz uma parada na Coreia do Sul, é muito rápido. E de lá da Coreia do Sul pro Japão, eu desci no aeroporto de Narita, e agora eu não vou me lembrar exatamente as horas, mas é uma viagem bem longa, principalmente do Brasil até a Etiópia, deve dar mais ou menos umas 16 horas de voo. Como não apareceu lá na telinha quantas horas dá, eu acabei não me atentando, mas se tiver nos itinerários, tudo certinho, eu vou deixar aí na tela. Quando você chega na Etiópia, a gente ficou mais ou menos 2 horas e 50 esperando lá o outro voo, então é tempo de você ir no banheiro, tudo, dar uma olhadinha no aeroporto, comer alguma coisa e tudo bem. Já na Coreia, como eu falei, né, como é uma estada muito curta, né, é só pra praticamente eles dar um jeitinho ali no avião, você não consegue olhar nada no aeroporto. Eu comprei uma lembrancinha assim no corredor do portão, sabe? Então corri lá e aí comprei alguma coisa e foi isso. Uma dica em relação ao duty free, eu vou deixar aqui logo porque eu vou já meio que conectado. Quando eu vim, né, sair do Brasil pra vir aqui pro Japão, eu só trouxe ienes, né? Daí na casa de câmbio eu só peguei isso e eu acabei não pegando dólares pra, assim, aeroporto, porque das vezes que eu troquei dólar, eu acabei usando muito pouco, sabe? Eu pegava, sei lá, 30 dólares, usava só 15 e ainda tinha que ficar trocando lá no Brasil, e aí tem taxa e tal. Daí eu achei muito chato, né, ficar trocando tão pouco dinheiro. Daí o que eu fiz? Eu tenho uma conta no Nubank, cartão, não tô fazendo propaganda da Nubank, mas bem que eu gostaria, que eu gosto muito. Então, eu tenho, né, essa conta no Nubank, daí ele tem uma opção, eu vou ver se eu gravo certinho e deixo passando, pra você ativar a opção viagem, você tá viajando, e aí nisso você usa o seu cartão fora do país, tranquilamente. Eu fiz o teste tanto na Etiópia quanto lá na Coreia, e o cartão passou normal. Lá na Etiópia eu tive que digitar a senha, mas chegando na Coreia o cartão passou normal, então foi bem tranquilo. Talvez tenha algum problema em relação a valores, mas aí eu já não conseguiria te dizer, porque eu só comprei souvenir, sabe? Coisa de 10 dólares, 20 dólares, 30 dólares, então não eram valores muito altos. Era só pra comprar besteirinha e eu não ter que ficar trocando dólar no aeroporto, porque tem taxa, essas coisas. Mas usando o cartão tem a taxinha do IOF, mas até aí eu acredito que em relação ao custo que você tem para uma casa de câmbio seja um pouco maior. Então eu comprei no cartão, achei muito bom e eu recomendo, viu? Achei muito boa essa opção de você usar o cartão fora, achei muito boa mesmo. Agora eu vou falar em relação ao preço. Nesses últimos meses, né, que o Japão abriu para Sansei entrar e visto específico, tal, estudante, e nisso as passagens aéreas ficaram muito altas, né? Só para você ter uma noção, eu paguei na minha passagem na Etiópia, R$4.700, mais ou menos, em torno disso. E quando eu voltei, né, pro Japão em 2020, eu paguei 100 mil ienes, mais ou menos, que na época, quando o dólar valia R$5, a passagem seria R$5 mil. E eu vim pela Qatar. E a Qatar, na época que eu comprei a passagem, uma passagem a mais barata, assim, era em torno de R$7 mil, 6.900, por aí, essa a mais barata, né? E aí entrava em valores super, assim, proibitivos, sabe? 10 mil reais, tinha passagem de 38 mil reais, sabe? Então, tipo, nada a ver os valores.
Eu escolhi Ethiopian porque era mais barata mesmo. Na Ethiopian eu cheguei a encontrar passagem por R$ 3.700, mas assim, você tem que ficar olhando de madrugada, sabe? Ficar olhando toda hora mesmo, porque aí eles vão liberando uma ou outra passagem e aí você chega e compra. Inclusive, essa é uma boa dica, né, em relação a comprar a passagem, que você, caso você for para uma agência e tenha a opção de você pagar a sua passagem, que você dê uma olhadinha no site da empresa antes de fechar o negócio. Você olha para ver o dia, se é compatível com o que eles esperam. Também você olha os valores, porque quando eu fui ver com a agência, eles vão olhar no horário comercial, né, e às vezes as passagens que eles tem disponível no horário comercial não são as mesmas que saem de madrugada. Às vezes de madrugada sai um valor um pouco mais baixo. Então, se você puder pagar a sua passagem, eu acho legal você dar uma olhada no site em horários diversos, tipo de madrugada, alguma coisa assim, que eu durmo tarde, então olhar de madrugada pra mim não é um esforço. Então eu ficava toda hora olhando, e tem a opção também de você reservar sem pagar. Então eu meio que fechava esse assento e aí perguntava, esse dia pode e tal. Então eu ficava fazendo isso. Já as outras companhias também tava no mesmo nicho da Qatar. A Emirates é a mais cara mesmo, eu acho que a mais barata tava uns R$ 9.000, então, tipo, não dá. Pelo que eu tava olhando, a partir de metade de junho pra frente começava a ficar mais barato, começava a chegar mais perto dos 5 nas outras companhias aéreas, então as coisas vão melhorar daqui pra frente em relação a preço. É mais esse período mesmo que eu queria voltar logo pra não correr o risco do Japão fechar, alguma coisa assim. E também porque eu já tinha emitido visto, né? Daí então eu corri pra ir mesmo na Etiópia, eu tava com um pouco de medo, mas deu tudo certo. Agora eu vou falar do aeroporto da Etiópia, que é Addis Abeba. Na verdade eu achei bem complicado, porque, assim, olhando de fora é uma estrutura razoável. Por dentro também é bem razoável, assim, é uma estrutura bonita, tudo. Mas não é aquele aeroporto super maravilhoso, assim, super grande, cheio de coisa rebuscada, etc. É um aeroporto um pouco mais simples, sim. Eu acho que a questão que me pegou mais é a questão cultural, sabe? Porque eles são um pouco mais secos, assim, que parece falta de educação, sabe? Aquela coisa de, tipo, tá atendendo você, mas tá conversando com a pessoa do lado, sabe? No Brasil a gente tem muito isso, né? Em países um pouco mais, vamos pôr, desenvolvidos, vamos pôr assim, isso daí não acontece. Na verdade, é muito raro alguém tá te atendendo e conversando assim, sabe? Eu acho muito difícil, mas lá tem isso. Outra coisa, assim, eu acho que vocês já devem ter visto eu vou deixar o vlog da minha viagem e mostrando o aeroporto, tudo. Vou deixar aí nos cards e no box também. Tinha mostrado que no aeroporto as pessoas têm um tapetinho ali no meio, eu não sei se por conta da religião muçulmana, que eu vi alguns muçulmanos lá, acredito que sim, né, com aquele chapéuzinho. E eu não sei se esse tapete é pra oração, alguma coisa assim, mas naquele tapete tinha um monte de gente dormindo, sabe? Eu achei bem estranho. Talvez seja cultural que ele tenha esse aceite, né, assim, de pessoas dormindo do nada, assim. Então, mas olhando, assim, fica um pouco estranho você ficar ali esperando com as pessoas dormindo, sabe? Eu achei um pouco estranho. E outra coisa que eu tinha gravado não, né? Eu tinha postado lá no Instagram. Eu fiquei chocada, assim, quando eu cheguei lá no banheiro eu acho que eu tinha ido de novo, porque assim que eu cheguei eu fui e depois antes de embarcar eu resolvi ir de novo só pra garantir, né? Aí nessa segunda vez que eu fui, eu entrei assim, aí tinha uma senhora com o pé bem em cima da pia, assim, lavando, sabe? Aí eu olhei e fiquei, meu Deus, que é isso? Eu não sei se isso é normal lá, alguma coisa desse tipo. É claro que eu já fiz isso em casa, mas fora na rua, eu nunca imaginei que isso fosse, sei lá, comum ou sei lá. Eu acho muito estranho. E aí ela tava ali lavando o pé, assim, com aquela água tudo embaixo, assim. E dava pra ver que era uma pessoa local pelas vestimentas, né? Que eles usam bastante lenço colorido, prendem o cabelo, assim, tipo turbante, essas coisas. Então dava pra ver que ela era uma pessoa local. E eu fiquei chocada com isso, sabe? Eu fiquei um pouco com nojinho e aí eu não usei a pia que ela usou, sei lá. Não sei. Mas, enfim, essa foi uma das coisas, assim, que me chocou. Eu conheci uma pessoa que também foi pela Etiópia e ela também não gostou do aeroporto. Ela falou que... Eu não lembro direito as coisas que ela falou, mas ela não achou legal, sabe? Ela falou, parece a Barra Funda, alguma coisa assim, um lugar muito feio, não sei o que, não sei o que lá. E aí eu entendi. Eu não sei se isso é realmente cultural ou se eu tive o azar mesmo, não sei. Mas eu achei um lugar um pouco, assim...
que causa um pouco de choque, sabe? Assim, o aeroporto tem uma estrutura boa, é bem limpinho, inclusive, só que, por exemplo, tem banheiro que não tem mais papel, ninguém repõe, e tem, às vezes, uma coisinha ou outra que tá quebrada. Isso também tem no Brasil, né? Umas coisinhas quebradas, mas você percebe que falta ali uma manutenção mais presente, sabe? A aparência é que o aeroporto não é muito grande, sabe? Tem só aquele andar mesmo. É porque eu também não quis ficar andando muito, mas a aparência que dá é que não é um aeroporto muito grande. Agora eu vou falar em relação ao avião em si. Eu peguei 2 aviões, né? O primeiro do Brasil até a Etiópia e depois o outro da Etiópia até a Coreia e do Japão. Nesse trecho da África que passa pela Coreia e o Japão é o mesmo avião. Falando assim por cima, né? Eu percebi pelo menos que do trecho da Coreia até o Japão, o serviço ficou bem diferente, sabe? O padrão foi outro. E eu fiquei até assim, nossa, parece até um pouco o pessoal do Oriente Médio, assim, porque eu percebi que deu uma diferença, sabe? Então, basicamente vai uma equipe do Brasil até a África, e a equipe muda da África pra frente, e da Coreia pro Japão, eu acho que é a mesma equipe, mas o serviço mudou bastante, acredito também, porque diminuiu bastante os passageiros, então o tratamento foi bem diferente, foi muito mais atencioso. O serviço em si, assim, não achei que o serviço era ruim, talvez pela quantidade de pessoas, porque a classe econômica do avião da Etiópia é bem grande mesmo. Nos voos que eu já fui, né, da Qatar e da Etihad, a classe econômica é um lugar só, assim, você olha, você vai escolher os assentos, é um lugar só. Da Etiópia são 2 lugares, tipo, é bem grande mesmo. Talvez por conta da quantidade de pessoas, as comissárias, elas dão um tratamento um pouco mais prático demais, sabe? Tipo, não tem bom dia, não tem muitas, assim, cordialidades, vamos pôr assim. E também acredito que por conta da quantidade de passageiros, por exemplo, eu, né, que sou vegetariana, antes de embarcar no check-in, eu fiz a opção de refeições vegetarianas asiáticas. Mas eu vou falar da comida depois. Como eu escolhi um cardápio diferente, nas outras companhias que eu já fui, que é Etihad e Qatar, eles me traziam sempre primeiro do que as outras pessoas, porque acredito que seja mais fácil. E praticamente no voo inteiro, tanto do Brasil até a África e da África até a Coreia, eu sempre tinha que ficar pedindo, sabe? Tipo, ela perguntava, você quer, sei lá, frango ou peixe? Aí eu falava, eu pedi a comida vegetariana. Ela pegava assim o papel e olhava o meu assento e meu nome, você é tal? Eu falei, sou. Ela, tá, espera um pouco. Aí ela ia lá atrás, pegava a minha comida e me dava. E praticamente foi assim o voo inteiro. Toda vez que passava alguma refeição, aí eu falava, ela fala, você quer isso ou isso? Tipo, a carne. E eu falo, não, eu pedi coisa vegetariana. Ela, não sei o que, e ela sempre ia buscar. Não que isso realmente seja um erro, alguma coisa que impediu, inviabilizou, né, o voo, mas assim, você fica tendo que ficar repetindo, né, pra ela. Então, essa foi uma questão. Como eu falei, né, nas outras companhias do Oriente Médio que eu já fui, isso nunca aconteceu. Você chega lá, ele já traz pra você. Você não tem que ficar explicando, sabe? Eles já sabem. Então, essa é como eu até conversei com meu esposo em relação a isso, é realmente um novo padrão. É um padrão diferente de trabalho. Porque você não precisa ficar explicando as coisas, sabe? Então, isso é uma boa diferença. Já puxando essa questão do menu vegetariano, vou falar sobre a comida. Eu achei interessante, assim, um pouco diferente, não sei, porque pelo que eu tava olhando no itinerário, ia ser janta e café da manhã no voo do Brasil até a Etiópia. E aí acabei que recebi praticamente a mesma coisa, sabe? Arroz, lentilha e algumas coisinhas lá, tanto na janta quanto no café da manhã. Aí eu pensei, nossa, tava esperando um pão, alguma coisa assim diferente no café da manhã. E aí vinha sempre a mesma coisa. Praticamente o voo inteiro foi sempre a mesma coisa. Depois que a gente saiu lá da África pra Coreia do Sul, também foi a mesma refeição praticamente, só mudava uma ou outra coisinha, mas era arroz, sabe? Comida mesmo. Eu achei estranho. E a qualidade da comida eu achei muito boa, sabe? Tudo muito bem feitinho, no ponto, o sabor muito bom, o sal também tava ótimo. As bebidas também são muito gostosas, de qualidade. Tinha Coca-Cola, Sprite, Fanta, davam até vinho, e eu acho que tinha energético, ou era cerveja, eu sei que eram umas latinhas. E assim, tranquilo, muito bom. Um detalhe, talvez, que nas outras companhias do Oriente Médio, a água eles te dão numa garrafinha, eles não ficam te dando no copo. Na Etiópia eles já vão no copo. Não que isso fosse assim um negócio, nossa, mas é uma diferença. Que aí você pega a garrafinha e você não precisa ficar chamando ela toda hora. Como eu pedi a comida vegetariana asiática, como eu falei, só vem o arroz e uma lentilha ou alguma coisa assim que parece curry, sabe? E aí assim, as 2 primeiras vezes, ótimo, você acha maravilhoso, eu adoro
comida indiana, assim, meio paquistanesa, assim, nesse estilinho, assim, forte. Mas como acho que teve 4, 5 refeições, alguma coisa assim, e você comer sempre a mesma coisa, quase com esse mesmo gosto, nossa, chega em enjoo, assim, porque é muito forte. E aí, toda refeição, você comer isso enjoa, sabe? Então, eu não recomendo pegar a versão asiática, talvez a versão ocidental seja um pouco mais variada e um pouco mais branda, pra você não ficar comendo uma coisa tão forte toda vez, que por mais que seja gostoso, toda refeição dá uma enjoada, né? Ainda falando sobre as comissárias, depois que você sai da Coreia pro Japão, o serviço melhora muito, assim, talvez por conta da menor quantidade de pessoas, mas aí eu não precisei nem falar que eu era vegetariana, a comissária já chegou com o meu prato, já me entregou e depois entregou o resto das comidas, assim, pro pessoal. Das 2 viagens que eu fiz, o pessoal fazia assim, né? As comissárias faziam assim, eles entregam as refeições diferentes e depois vem o menu pro pessoal geral, né? Que come carne, geralmente é isso, normal. Então aconteceu do jeito que eu meio que tô acostumada, né? E aí foi bem tranquilo. Agora eu vou falar em relação à limpeza, porque eu tinha ouvido falar que o avião é um pouco sujo, etc. E na verdade é um pouquinho, sim. Não assim sujo, nossa, que imundo, sabe? Mas algumas coisinhas assim, dava pra você perceber que tava sujinho. Por exemplo, principalmente naquela parte, naquela bandeja assim, né, que você tem. Eles só limpam a parte de cima. A sorte que eles dão um lencinho umedecido, aí você vê que a parte da frente, né, que aqui é a mesa, e aqui a parte que você meio que encosta, essa parte meio que você encosta, ela fica suja. E aí eu passei o lencinho ali, aí eu limpei. Então, o avião ele fica um pouquinho sujo, sim. Os 2 bancos que eu sentei, eu vi que tava essa sujeira, então achei estranho. E aí eu resolvi passar o lencinho em tudo, né? Na bandeja, no braço, na tela, assim. E aí eu limpei tudo com aquele lencinho. Agora eu vou falar em relação ao entretenimento, né, daquela telinha lá que você tem. Eu achei bom, assim. Não sei se é, assim, eu peguei um avião que não era muito legal, se é assim mesmo, tudo. Mas praticamente o menu que você tecla ali não funciona. Você tem que mexer tudo no bracinho lá, porque clicando ali não mexe nada. Aparece até um mousezinho, assim, pra você tentar usar, mas não acompanha, sabe? Parece que você não tá encostando na tela. Então, mexe tudo pelo controle do banco. A quantidade de entretenimento não era tão grande. Tinham, assim, filmes até que razoáveis e atuais. Inclusive, assisti aquele filme do Will Smith lá, que eu esqueci, King Richards, né, sobre a Selena e a Venus, né, as meninas do tênis. E o filme é muito bom, inclusive eu recomendo muito. Nossa, eu fiquei impressionada. Tanto a atuação do Will Smith, que tá maravilhosa, assim, nossa, eu gostei muito. Eu gosto muito, né, do Will Smith. E a história, né, super legal, assim, nossa, muito legal, assistam, quem puder. Vou fazer um comentário, assim, né, do filme, pra deixar vocês instigados. Porque ele falou uma coisa que me marcou, assim, no filme, que ele falou que ele não queria que as filhas fossem pobres, né, que ele forçou bastante a questão da educação. Então eu acho que isso falta, assim, nos nossos atletas, e eu acho que pra nós também, né, que não somos do meio, que a gente se foque na educação, porque, nossa, ele falou assim que a pessoa meio que te consome todo aquilo que você tem pra dar, né, em relação ao esporte, e depois você não vale mais nada. Foi alguma coisa assim. Então ele queria dar muita educação, né, dar uma estrutura assim pras meninas, então foi bem legal. Então aí tinha alguns filmes relativamente novos, clássicos. Tinha o filme do o Regresso do Leonardo DiCaprio, tinha a Duna, tinha os filmes do Hobbit, tinha uns outros assim, não novos, mas relativamente novos, assim. Tinha algumas séries, mas eu acho que nos outros aviões, né, do Oriente Médio tinha bem mais opções. Tem música, tem outras coisinhas, assim, alguns joguinhos, mas como é que você vai jogar com uma tela que não aceita o seu touch, né? Então, enfim, né? Mas assim, razoável. Não achei maravilhoso, mas também não é péssimo. Agora eu vou falar sobre a turbulência, né? Porque pra mim é uma coisa que faz muita diferença, porque eu geralmente passo mal nas coisas assim que fica mexendo muito. E eu já não gosto muito de avião, né? Então aí pra mim faz bastante diferença saber. Pelas minhas recordações, né? Quando a gente foi pela primeira vez, a gente teve uma escala na China. E desse trecho, assim, da China, a gente pegou muita turbulência, acho que da China até o Japão. A gente pegou bastante turbulência, assim, ficou com medo mesmo, sabe? Porque o
avião mexia bastante, aqueles alarmes lá de colocar o cinto, então eu fiquei com bastante medo. E eu não sei se é por conta do tamanho do avião ou se é por causa do trecho, mas a viagem praticamente não teve turbulência nenhuma. Eu consegui comer, dormir certinho, nossa, foi um voo bem bom mesmo. A questão da turbulência pra mim pega bastante, então pra mim foi excelente, não tenho do que reclamar em relação à turbulência. Teve alguns momentos que tinha um pouquinho, mas nada assim que você se preocupa, sabe? É um pouquinho e aí para. Até teve um momento que que deu alerta, né, pra você colocar o cinto, mas foi muito pouco. Então eu gostei bastante do trajeto. O avião não mexer e não fazer tanto barulho quanto as minhas recordações, foi bem bom mesmo. Agora uma dica que eu queria deixar aqui no vídeo, porque nesse momento que a Ethiopian é a companhia mais barata para vir aqui pro Japão, a fila assim tá enorme. A fila do check-in. E como ela também pode vender até 25% dos assentos, se você tá meio no final da fila, é capaz de você perder esse voo que você tá na fila e aí eles te remanejam da maneira que eles quiserem, puderem. Uma dica importante é você fazer o check-in online, que economiza muito tempo, porque tem duas filas, né, lá no aeroporto. A fila do check-in online e a fila do check-in normal. A fila do check-in normal, além de demorar mais, porque eles vão querer toda a sua documentação, tudo, ela além de demorar mais, é a maior. Então eu recomendo que vocês façam check-in online, façam com bastante antecedência, porque eu não sei se isso é deles ou se é esse momento, mas eu praticamente não tava conseguindo fazer o check-in. Fazia um pouquinho pelo aplicativo, fazia um pouquinho lá no site, sabe? Tipo, toda hora eu tentava alternar entre um e outro, porque ele não salvava as informações, ficava carregando e não ia pra frente. A sorte é que assim, tipo, se você coloca uma informação e ele consegue salvar, ele te passa pro próximo passo, você não precisa ficar voltando, sabe, desde o começo. Então eu fazia uma coisa no aplicativo, salvava. Aí eu tentava ir pra frente, ele já não ia, ficava girando, dava erro. E aí eu ia lá no site, que você recebe no seu e-mail um e-mail falando pra você fazer o check-in online, que eu já vou falar um pouquinho sobre isso. Aí você clica nesse link e aí ele já meio salvou alguma coisa que você fez no aplicativo e aí você consegue seguir na página da internet. Aí você tenta seguir na internet, chega uma hora que dá erro. Aí eu volto, fecho o aplicativo, abro de novo a página de fazer check-in e aí tento fazer. Aí ele chega num outro momento, trava e aí eu vou fazendo outro. Então eu vou fazendo assim até dar certo. Eu tentei acho que por uns 2 dias fazer isso, porque não tava dando, mas eu falei, eu vou ter que fazer esse check-in, tem que fazer. E aí eu fiz e terminei e consegui, beleza. Só que aí eu tive isso, né? Eu falei que eu fazia um pouquinho no aplicativo, fazia um pouquinho no site, fazia um pouco no aplicativo, fazia no site, e aí deu certo. Em relação também ao check-in, 1 ou 2 dias antes, a Ethiopian, ela te manda um aviso no seu e-mail falando, olha, se você fizer o check-in online, você ganha 5 quilos adicionais. Então, aí eu falei, pô, beleza, né? Então eu fiz o check-in online, daí eu salvei, né, o print desse e-mail. Assim que eu concluí o check-in, eu fiz outro print mostrando, né, caso eles, sei lá, eu mando a minha mala com 5 quilos a mais, fala, não dá, você tem que pagar adicional. Então aí eu salvei tudo certinho, não teve problema nenhum, eu só expliquei que teve esse e-mail e tal, e tranquilo. Esses 5 quilos adicionais é na sua bagagem despachada, então eu mandei 2 malas de 23 quilos, que é permitida, né, na classe econômica, e aí a terceira mala eu peguei adicional, e com esses 5, né, que a empresa dá. Então eu mandei 2 malas de 23 quilos e uma mala de 28, e foi super tranquilo. Então, resumindo tudo, né, eu gostei de ter viajado pela Etiópia. Pelo valor, claro, ela é a mais barata, então você não espera que tenha um padrão, assim, de qualidade como as do Oriente Médio, que hoje em dia tá no mínimo o dobro. Por ser o dobro, né, você já imagina que você não vai ter a mesma quantidade de coisas ou qualidade que você receberia pagando mais. Então você já tem que ir com essa consciência que você não vai ter as mesmas coisas do mesmo jeito, enfim. Então, por isso, eu não achei ruim, né, ter viajado pela Etiópia. A comida é muito boa, os bancos, assim, são bem legais, assim. Claro que teve essa questão, assim, de estar um pouquinho sujo, mas nada, assim, que, nossa, inviabilize, que, sei lá, tem um cheiro ruim. Nada disso, assim, é só um pouco mais simples mesmo. As coisinhas do avião, você vê que tá um pouquinho mais maltratado, às vezes não falta, tá um pouco, tem algumas coisas quebradas, assim, mas não um negócio que te prejudique de certa forma, sabe? Você consegue assistir as coisas lá, às vezes você não tem o negocinho do copo pra você colocar, que o meu tava quebrado. Então e o menuzinho aqui do braço também tava quebrado, mas funcionava, sabe? Então, tipo, esses detalhezinhos, assim, o acabamento não vai ser tão, assim,
bom, né, vamos pôr assim. O aeroporto não é ruim, sabe, a estrutura não é ruim, tá bem limpinho, cuidadinho, mas tinha questão, eu acho que é cultural, de eles dormirem no chão, que eu não sei, eu acho que isso causa um pouco de estranhamento pra quem não tá acostumado. Peguei, né, a senhora lá lavando o pé na pia, que assim, dentro de casa você pode até fazer, tranquilo, não tem problema. É mais uma questão de fora, né, você não sei, eu acho que é muito mais cultural. O atendimento das comissárias é tranquilo, não que elas fossem mal educadas, mas eu acho que por conta de ter muita gente, né, na classe econômica, elas acabam sendo práticas demais. Tipo, elas vão chegar, você quer frango ou você quer peixe? Ah, não sei o que. E bebida, não sei o que. Até aquela coisa, assim, muito acalorada, vamos pôr assim. Mas, assim, eu acho que vai de pessoa pra pessoa, do humor dela, enfim, de outras coisas. Mas teve uma comissária que me atendeu, ela falou, ai, que linda sua unha, não sei o que, né, tal. E, assim, tranquila, não achei nada. Eu acho que por conta realmente da quantidade de pessoas, acabou que eu não recebi o papelzinho, né, um papelzinho que tava distribuindo pra todo mundo. Eu tava no celular, ela simplesmente me ignorou. E aí eu até consegui falar com alguém pra me dar esse papel. Nossa, eu levantei 2 vezes, enfim. Mas, assim, acho que é um porém, assim, não tão grave, né? Porque esse papel a gente nem usou pra nada. Era mais pra usar lá na Coreia. Em relação à comida também, é muito boa. Eu pedi a versão vegetariana asiática, que é mais pro estilo indiano ou paquistanês, assim, que tem bastante curry, aquela coisa mais forte. Então eu não acho que é um menu muito bom pra você comer, porque tanto o café da manhã, lanche, a janta, tudo vai ser a mesma coisa. Então vai ser aquele pratinho de comida. E depois da segunda, terceira vez, você já começa a ficar meio enjoado. Por mais gostoso que seja, assim, você acaba querendo uma coisa mais suave. Pelo menos eu, assim, eu não tô acostumada a comer curry toda a refeição, então eu achei que uma opção um pouco mais leve é mais segura, sabe? Em relação à limpeza, tem os detalhinhos que estavam meio sujos, assim, na parte da mesinha, mas no geral, não, assim, não tava encardido, aquela coisa super nojenta, não. Tava meio sujinho, assim, mas aquele lencinho umedecido já resolve, assim, tranquilo também. Então é isso, né? Essa foi a minha experiência com a empresa Ethiopian. Eu acho que é uma questão de expectativa, realmente, né? Se você coloca seu nível de expectativa lá em cima, é óbvio que você vai se decepcionar. Eu tava esperando coisa pior, realmente. Eu tava esperando uma coisa muito pior. E até que fui surpreendida, foi bem tranquilo, assim. Não foi um negócio ruim, não, mas teve alguns detalhes que você vê que o valor que você paga um pouco a mais em outras empresas, você vê que tem um resultado diferente. Mas fora isso, foi tranquilo, assim. Não vi nada demais mesmo. É isso então, eu espero que esse vídeo tenha sido útil pra você. Se você também viajou com a Etiópia, me deixa aí nos comentários me dizendo o que você achou, se você achou bom, se você não achou, o que você pensa sobre essa empresa. É isso, então eu vou ficando por aqui. Eu agradeço a todos por ter assistido o vídeo até o final. Um super beijo e até a próxima. Tchau!